Minhas queridas, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindas mais uma vez ao nosso canal, para mais um devocional do nosso projeto Conhecimento e Palavra. Estamos lendo o livro de Provérbios, no capítulo 16. Vamos seguindo com fé para o nosso devocional de todos os dias, que nos traz o tema de hoje: Deus dirige os nossos passos. Abra comigo as vossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 16. Vamos ler o capítulo todo e em seguida vamos meditar um pouquinho no que Deus quer falar conosco por essa palavra. Versículo 1, a Bíblia nos diz assim: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Abominação é ao Senhor todo o altivo de coração, mas não ficará impune mesmo de mãos postas. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada, e pelo amor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância da colheita com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lábios do rei se acha sentença divina. A sua boca não transgride quando julga. O peso e a balança justos são do Senhor. Obras sua são os pesos de bolsa. Abominação é aos reis praticarem impiedade, porque com justiça é que se estabelece o trono. Os lábios de injustiça são o contentamento dos reis. Eles amarão o que falam coisas retas. O furor do rei é mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. No semblante iluminado, o rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem da chuva seródia. Quando melhor é adquirir a sabedoria do que é puro, do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Os retos fazem os seus caminhos desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para as palavras achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, para as instruções dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca e aumenta o ensino dos seus lábios. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, a saúde para os ossos. Há caminhos que para direito ao homem, mas ao seu fim são caminhos de morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o estimula. O homem de Belial cava o mal, e nos seus lábios há como uma fogueira. O homem perverso levanta a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro e o guia por caminhos nada bons. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins, ao cerrar os lábios pratica o mal. Coroa de honra são os cabelos brancos quando elas estão no caminho da justiça. Melhor é o paciente do que o valente, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação.
Portanto, toda a palavra ainda é do Senhor. Poderosa essa palavra, esse capítulo 16 que acabamos de ler. Deus está falando fortemente conosco todos os dias. E agora nós vamos aqui meditar um pouquinho, né, o que o Provérbios está nos ensinando por este capítulo. No capítulo 16, ele nos ensina que, embora façamos os planos de Deus, é Deus que está dirigindo os nossos passos. Isso quer dizer que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Este capítulo nos convida a viver com humildade e termos a dependência somente no Senhor, a confiança na sabedoria do Senhor, não na nossa. Então Deus, ele nos mostra que o sucesso verdadeiro, ele está em andar alinhado com a sua vontade, com a vontade de Deus. Então, no versículo 1 ao 3, nós vamos falar sobre entregar os planos ao Senhor. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, planejar é importante, mas confiar é essencial. Nós sabemos, às vezes, fazer os nossos planos. Porém, nós confiamos que aquele plano vai dar certo com a ajuda de Deus, né? Então, é aí que está. Se alinhar os nossos desejos ao seu propósito. Do versículo 4 ao 9, nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. A Bíblia vai nos falar sobre a sabedoria de Deus. O texto afirma que Deus tem propósito para todas as coisas. Então, mesmo quando não entendemos os caminhos, Deus, ele continua no controle. Então, a mulher sábia, ela descansa sabendo que Deus dirige cada detalhe. Descansa no Senhor, não precisa ficar aflita, ansiosa, achando, querendo saber logo o que vai acontecer. Descansa no Senhor, porque quem está dirigindo os seus passos é o Senhor. Do versículo 10 ao 15, vamos falar sobre justiça e autoridade. Deus valoriza a justiça, a verdade e a integridade. Então, a mulher sábia, ela exerce a influência com equilíbrio e temor no Senhor. Exerce a influência com equilíbrio, mas também com o temor no Senhor. Não é aquele medo, não é para ter medo, que não precisa ter medo de Deus, porque Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é poder, e sempre será. Mas que venhamos ter, assim, temor à sua palavra, temer a Deus, né? Obedecer. Esse temor, ele vem de obediência. É para que possamos obedecer a ele, fazer a vontade dele, que assim nós vamos agradar ao nosso Deus. E a humildade antes da hora, do versículo 16 ao 19. Melhor é o humilde de espírito do que o orgulhoso. E é aí que tá. Porque o que tem de orgulhoso, sem ser humilde, o Senhor está nos convidando hoje a dizer que melhor é ser humilde do que ter o orgulho. Que venhamos tirar o orgulho do nosso coração, porque Deus honra aquele que escolhe a humildade. Deus honra aquele que escolhe a humildade, porque o orgulho, ele afasta a humildade e o orgulho afasta, mas a humildade, ela faz nos aproximar de Deus. Cada vez que nós nos humilhamos, nós nos aproximamos mais do Senhor Jesus. Então, esse é o desejo de Deus para nossas vidas. Do versículo 20 ao 33, está falando sobre a sabedoria no viver diário. Então, o capítulo também, ele termina dizendo, destacando as atitudes práticas. Então, diz a paciência, o domínio próprio e a confiança em Deus, ela conduz a uma vida equilibrada. Lembra que falamos no devocional passado sobre o autocontrole, né? Então, ter o autocontrole é o domínio próprio. O domínio próprio é ter o domínio do Espírito Santo, não o nosso domínio. Porque se a gente deixar, o nosso corpo nos domina. As nossas ansiedades nos dominam, todas as nossas emoções nos dominam. E não é assim que tem que ser, né? Quem nos domina é o Senhor pelo Espírito Santo. Então, por esses frutos do Espírito, nós vamos ter o autocontrole, que é
domínio próprio e a confiança em Deus. E isso nos conduz a uma vida equilibrada. Então, até mesmo aquilo que parece estar sem direção, Deus, ele toma ali o controle nas suas mãos. Então, descansa no Senhor. Eu vou deixar mais uma vez aqui algumas reflexões para nós. Deixa nos comentários aí o que você acha e reflita para você mesma com a sua própria vida diante de Deus, como está diante de Deus, né? Então aqui diz: eu tenho entregado meus planos a Deus ou tenho tentado controlar tudo sozinha? Porque os nossos planos somos nós que fazemos, mas tem que estar ligado ao mesmo propósito de Deus. Então esses planos que nós fazemos, por exemplo, estamos começando o ano agora, nós fazemos vários planejamentos, né? Tá alinhado aos propósitos de Deus ou está tudo sobre o meu controle e eu que quero controlar sozinha, né? Então, vamos refletir aí um pouquinho, né? Como eu tenho reagido quando as coisas não saem como eu planejei, né? Tá falando aqui de autocontrole de novo. Qual é a minha reação quando dá tudo errado e não sai da forma que eu coloquei no papel? Então, vamos refletir um pouquinho aí sobre as nossas vidas. Como eu tenho reagido a isso, né? Deus tem escolhido a humildade ou tem escolhido o orgulho diante das situações? Qual é a sua escolha? Porque a escolha de Deus para nós é ser humilde. Nós acabamos de ler aqui no nosso devocional. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho escolhido quem? A humildade ou o orgulho? O que eu tenho deixado entrar em meu coração? Pensa comigo e vamos refletir juntas, tá? Eu confio que Deus dirige meus passos mesmo quando eu não entendo o caminho? Porque uma coisa é a gente estar vendo alguém nos guiando. Outra coisa é a gente apenas sentir. Nós não estamos vendo Deus, mas nós estamos sentindo a presença dele nos guiando. Então parece que a gente consegue acreditar quando a gente está vendo a olho nu alguém, né, do que sentir. Então ouça a voz do coração, que é a voz do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus ali guiando você. Em quem você tem confiado, né? Quem que está dirigindo os seus passos? Eu confio que Deus dirige os meus passos, mesmo quando eu não entendo o caminho, porque tem hora que a gente fala: Senhor, esse caminho não é para mim, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, mas o Senhor está no controle de todas as coisas, tá? Então confia em Deus. Confiar em Deus é descansar em sua direção. Vamos refletir. O devocional de hoje vai nos dizer: Deus não apenas vê o caminho, Ele caminha conosco. Ele é o próprio caminho. Quando entregamos nossos planos ao Senhor, Ele transforma os nossos passos em um propósito. Precisamos caminhar com Ele, tá? Então Deus, Ele confia. Quem confia em Deus nunca anda sem direção. Fica essa palavra aí para o seu coração. E nesse capítulo 16 do livro de Provérbios, nós aprendemos então que Deus dirige os nossos passos, que a humildade precede honra e que confiar em Deus nos traz a paz. Fique com essa palavra, que Deus abençoe seu coração, traz alegria, traz conforto, paciência e ânimo, tá? Vamos orar então, Senhor. Senhor, eu entrego a Ti os meus planos, os meus sonhos, os meus caminhos. Ensina-me a confiar na Tua direção, a viver com humildade e descansar a Sua vontade, mesmo quando eu não estou Te vendo, mesmo quando eu acho que o Senhor não está ou está dando tudo errado. Mas me ajude a confiar em Ti, Senhor, a acreditar que o Senhor está presente ali, que os meus planos estão dentro dos Seus propósitos. Eu quero, Senhor, Te pedir que venha abençoar a cada mulher que está aqui comigo hoje, assistindo esse devocional, que ela possa receber força, Pai, graça, para que possamos caminhar mais 15 dias, Pai, estudando e lendo a Sua palavra e devocionando contigo, Pai, porque Tu és poderoso. Queremos Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um forte abraço. Até o próximo devocional, se Deus quiser.